Sejam todos bem-vindos. Como estão vocês? Melhor dia, vamos que vamos. Crescendo na graça e no conhecimento do Papai. Esse é o tema, queridos. O amigo do esposo. Este é o tema que nós iremos compartilhar aqui nessa manhã, nesta noite, nesta tarde. Eu não sei a hora que você irá ouvir esta mensagem. Vocês que estão aqui agora ao vivo, terça-feira, 9 horas da manhã, né? Atrasei um pouquinho aí, né? Mas vamos que vamos. Então, esse é o tema, o amigo do esposo. Vamos ao livro histórico de João. Obrigado a vocês que já estão aí no like, nos comentários, tá bom? Compartilhem e vamos que vamos. Livro histórico de João. Vamos lá, livro histórico de João, capítulo 3, versículo 29 e 30. Livro histórico de João, capítulo 3, versículo 29 e 30. A tradição religiosa chama evangelho, né? Evangelho de João, evangelho de Marcos, evangelho de Mateus, evangelho de Lucas. O que acontece é que evangelho só existe um, e é de Cristo. Então, não existe evangelho de Paulo, não existe evangelho de João, não existe evangelho de Barnabé, não existe evangelho de Apolo, não existe evangelho de Pedro, mas as pessoas, pelo costume, né, pela tradição religiosa, eles abrem as Bíblias e encontram ali Evangelho segundo escreveu Marcos, Evangelho segundo escreveu João. Só que Evangelho é boas novas, boas notícias. E o que a narrativa dessas pessoas aqui é acerca do ministério de Jesus de Nazaré, os feitos ali que Jesus de Nazaré estava ali cumprindo a lei. Então nós chamamos de livro histórico, né? Um ponto de vista ali dos irmãos daquela época. O livro de Atos dos Apóstolos, né? Atos dos Apóstolos também não é evangelho. O evangelho ele só nasce depois da morte e ressurreição de Jesus. Então, quem começou a anunciar o evangelho, as boas notícias, as boas novas, o evangelho da graça de Deus, foi o apóstolo Paulo. Os outros apóstolos, eles anunciavam a mensagem do reino de Deus, apontava para o reino que seria estabelecido, ou seja, o governo de Cristo seria estabelecido na terra. Agora veio o evangelho, né, que são as notícias boas ou as boas novas deste reino. O evangelho traz a mensagem do reino de Deus. Por isso que não tem como dizer assim, eu estou no reino de Deus, mas o reino de Deus ele só é manifesto pelo conhecimento do evangelho. E não tem como você estar vivendo o evangelho e não estar no reino de Deus. Quem crê no evangelho, quem vive o evangelho da graça de Deus, naturalmente está desfrutando desse governo do reino de Deus. Quando o irmão da religião X ou Y, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque Jesus de Nazaré falou em Mateus, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, essas pessoas não estão vivendo o evangelho, porque o reino já foi estabelecido. E quando você conhece o evangelho, você se apropria das bênçãos deste reino. Você já está debaixo desse governo, que é um governo espiritual. Então, quando as pessoas buscam ainda esse reino, que o próprio Jesus dizia, o reino de Deus estará em vós, ou entre vós, dentro de cada um de nós. Então, quando as pessoas ainda estão buscando esse reino, é porque as pessoas não conhecem o evangelho do reino de Deus. Tá bom? Então, vamos lá. O amigo se alegra com o esposo. O convidado se alegra com o banquete, né, do esposo. João, capítulo 3, versículo 29 e 30. Vamos à leitura. Diz assim, disse João Batista, né? Aquele que tem
a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já a minha alegria ou o meu gozo está cumprido. 30. É necessário que ele, o esposo, cresça e que eu, o amigo do esposo, diminua. Foi o que falou João Batista. Então, o que acontece aqui? Dentro desse contexto, João Batista estava cumprindo o seu ministério profético. João foi o último apóstolo da lei. E a mensagem que João trazia era o batismo do arrependimento. Então, o batismo do arrependimento era uma tipologia de uma mensagem preparando o caminho para o Messias Salvador. Então, João Batista, ele batizava, né, o batizador, ele batizava e anunciava que o reino estava chegando, estava às portas, estava próximo. E aí ele prepara ali o caminho do Senhor e o Senhor chega ali para começar o seu ministério e, naturalmente, estabelecer a nova e eterna aliança no derramar do seu sangue na cruz. Então, Jesus, ao se manifestar, ele era ali a noiva, né? o candidato a esposo. Então, quando um homem e uma mulher começam a se conhecer, começam a se relacionar, a conversar, eles começam a namorar, e ali eles estabelecem um compromisso. Não é isso que acontece? Então eles trocam ali as alianças e aí eles ficam o quê? Noivos. Até o dia do casamento. Jesus de Nazaré, ele era o candidato, né? Ele era o noivo ali da noiva, né? Claro que seria a igreja. João Batista, ele era o convidado dessa festa, ele foi o convidado dessa festa, desse banquete. E ele era amigo do esposo. Geralmente, quando eu me casei, eu convidei alguns amigos, né? Geralmente, os amigos se alegram com a felicidade de quem? Da noiva e do noivo, não é isso? Então os amigos se alegram. Se é amigo, deve se alegrar, né, irmão? Então eu convidei algumas pessoas para o meu casamento. Convidei ali os amigos. E, por certo, os amigos estavam felizes, né? O noivo estava feliz, a noiva estava feliz. Então os amigos também que foram convidados estavam ali felizes. Agora, quem é mais importante em uma festa de casamento? São os amigos do esposo? Você vai para uma festa de casamento ver o amigo? Você vai para uma festa de casamento ver o vizinho? Não, geralmente a expectativa, você vai em uma festa de casamento, você vai ver a noiva e o noivo, não é isso? Então João Batista era o amigo do esposo. Ele foi ver o quê? Ele foi convidado para este casamento. Para esse que seria o princípio ali, né? De um relacionamento de Cristo com a igreja. Então João estava alegre porque ele era amigo do esposo e ele foi convidado para a festa. João estava alegre porque João estava preparando, ornamentando, por assim dizer, a Israel, a noiva, né? Que a igreja não é noiva de Cristo, tá abençoado? Como assim, irmão Elson? Não, a igreja não é noiva. Quem era noiva de Cristo era Israel. Israel era noiva de Cristo. Então, quando João chega, né? João começa ali a preparar a noiva. Né? João chama a noiva, né, para o arrependimento ali, pelo batismo nas águas. João começa a dar um banho, né? Olha que coisa, né? Que analogia. João dá um banho na noiva, João prepara a noiva, João faz o cabelo da noiva.
João maqueia no bom sentido, né, da palavra. João embeleza, por assim dizer, a noiva. A noiva tá lá toda suja, toda desmantelada. E aí João diz: olha, arrependei-vos. O noivo tá chegando, não é isso? O rei, no dia do casamento, está próximo. Então João vai lá dar um banho na noiva Israel. Israel tá ali toda linda, toda bela, preparada para o dia da festa. Só que tinha algumas pessoas que chegaram para João e disseram assim: João, você está aí dando banho na noiva, você está aí limpando a noiva, né, por meio da água, né? A noiva foi purificada no sangue, tá? Mas João estava ali já dando um trato, né? Dando um embelezamento, por assim dizer. E aí chegaram alguns e disseram assim: João, você está com tanto cuidado da noiva, só que o noivo chegou aí, rapaz, estão todo mundo te largando e seguindo a ele. Não é isso? É o que aconteceu aqui no contexto, né? Tá todo mundo aí, João, te deixando agora, você que estava dando banho aí na noiva, ajeitando a noiva, cortando a unha da noiva, fazendo o cabelo da noiva. A noiva tá te deixando aí agora, tá seguindo aí Seguindo quem? O noivo. Aí João disse: não, eu não tenho ciúme. Eu sou amigo do noivo. E o amigo do noivo se alegra com o noivo. É o 29. Aquele que tem a esposa é o esposo. Ou a noiva nesse contexto ainda, né? Mas o amigo do esposo, ou amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já está cumprido o meu gozo, a minha alegria. É necessário que ele, o esposo, cresça, o noivo cresça, e que eu, que sou amigo, diminua, porque a festa é para ele. O banquete é para ele. Nós somos convidados, disse João. Mas o dono da festa é ele. Então, eu preciso me alegrar com a voz dele. Você sabe qual é o problema hoje da igreja, né? O problema da igreja hoje é que a igreja, o povo de Deus, não tem prazer na voz do esposo. O esposo, porque já houve o casamento foi na cruz, a aliança eterna foi estabelecida na cruz. Na cruz houve de fato um concerto, né? Na cruz houve de fato uma instituição de um casamento espiritual, Cristo e a igreja. O problema é que a igreja, que o povo de Deus não se alegra com a voz do esposo. O problema é que hoje a esposa, né, que não é mais noiva, o problema é que a esposa, a igreja, não tem prazer na voz do noivo. Queridos, imagine que duas pessoas estão ali namorando, estão planejando o casamento. E aí aquela coisa, né, aquele romantismo todo, aí depois se casaram. Aí depois assim a esposa olha pro marido e diz assim: ih, rapaz, onde eu amarrei meu jegue? Aí até a voz do esposo já incomoda a esposa. Ou vice-versa, mas aqui a gente está falando de Cristo e da igreja. Então a voz do esposo já começa a incomodar a esposa. É isso que acontece hoje com a igreja. Você sabia que a voz de Cristo incomoda a igreja? Porque Cristo diz isso. Cristo disse na cruz: tetelestai, está consumado, o casamento foi realizado. Mas a esposa questiona. O apóstolo Paulo disse: olha, vocês estão perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Vocês estão perfeitos no esposo. Mas a igreja ainda questiona. Não, porque eu estou em pecado, porque eu estou suja e só o sangue de Jesus para me limpar, e não limpou ainda. Não, é porque... Mas o esposo disse que vocês já estão perfeitos. O esposo disse que vocês estão completos, que vocês estão plenos, que vocês estão abençoados, que vocês são salvos, que vocês são filhos. Vocês precisam ter prazer na voz do esposo. Mas a igreja não tem prazer na voz do esposo, porque o esposo diz que santificou com sangue, mas a esposa quer se santificar pelo jejum.
O esposo diz que aperfeiçoou, que purificou, que sarou, que curou a noiva. Mas a noiva está indo atrás do amigo, está indo atrás do pastor, para que o pastor venha passar uma receita religiosa, para que ele venha se sentir abençoado, se sentir salvo, porque o que o esposo fez na cruz não foi o suficiente, então eu preciso correr atrás de alguém. Não, abençoado. Você precisa olhar para aquilo que o esposo fez. Você precisa obedecer aquilo que o esposo executou por você. Eu preciso me sujeitar naquilo que o esposo realizou. Eu preciso acreditar naquilo que o esposo concluiu, consumou. Senão, eu vou sempre ficar atrás de coisas, de situações, porque eu não valorizo aquilo que foi feito pelo esposo. João disse, não, eu sou amigo. E eu me alegro com a voz do esposo. Eu me alegro com aquilo que ele diz. A igreja não se alegra com o que Cristo diz. A igreja não se alegra, não tem prazer naquilo que Cristo fez. Porque está sempre procurando sacrificar no altar. Buscar o esposo no monte quando o esposo já habita em você. Buscar o esposo em um templo, em um local específico, em um congresso de avivamento, e o esposo olhando e dizendo, será que o que eu fiz não foi suficiente? Quem está entendendo? Então João disse, olha, eu sou amigo do esposo e eu me alegro, eu tenho prazer na voz dele. Assim a minha alegria já está completa. A nossa alegria é saber que a obra de Cristo foi perfeita. A nossa alegria é saber que o casamento foi realizado na cruz. A nossa alegria é desfrutar com Cristo desse banquete perfeito que já foi realizado. E não ficar aí ainda se vendo como noiva que ainda vai se casar. Não, meus irmãos. A igreja já casou com Cristo. E quem disse isso? Olha o que disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios. O problema é que a igreja se corrompe, tem adulterado, né? 2 Coríntios capítulo 11, diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 2 em diante. Porque eu estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como a virgem pura a um só marido, a saber, Cristo. Porque eu estou zeloso e eu estou com cuidado de vocês para vos preparar para apresentar vocês a um só marido como a virgem pura, a Cristo. Assim como João Batista era o amigo do noivo que preparou ali no batismo nas águas a noiva, e ele se alegrava com a voz do noivo, o apóstolo Paulo também, como amigo, né, agora do esposo, ele diz, agora eu preciso preparar vocês, eu preciso trazer esse entendimento para vocês se alegrar, e vocês precisam estarem como uma virgem pura para esse marido. Vocês não podem ser tocada por outro marido ou por outro noivo, vocês só pertencem a Cristo. Você faz parte de Cristo. Você é propriedade de Cristo. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te elegeu, foi Ele que te abençoou, foi Ele que te salvou, porque dele, por Ele, para Ele são absolutamente todas as coisas. Nada nos separará do amor desse marido, desse esposo, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem os anjos, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nem a peste, nem a fome, nem a espada. Absolutamente nada nos poderá separar deste grande amor
amor, disse o apóstolo Paulo, amor esse que nos constrange, amor esse que nos deixa sem jeito, porque não é por merecimento nosso, mas ele nos amou primeiro, disse Paulo, se entregou por nós, quando a esposa, a noiva, ainda estava suja, quando a noiva ainda estava em pecado, quando a noiva ainda estava impura, quando a noiva ainda estava lá separada, quando a noiva ainda estava corrompida, quando a noiva ainda estava em adultério, ele chamou, purificou, santificou, abençoou com todas as sortes de bênção, casou com essa noiva e hoje o casamento está perfeito. E Paulo disse, eu estou preparando vocês para apresentar vocês como essa virgem pura a um só marido. Dentro da cultura do judaísmo, da lei de Moisés, a virgem era prometida ao esposo e eles se comprometiam e se casavam virgem. Se porventura a moça já tivesse sido tocada por outro homem e ela dissesse para o pretendente que ela era pura, e na noite lá o noivo descobrisse que de fato ela já tinha pertencido a outra pessoa, segundo a lei, aquela mulher, aquela moça tinha que ser apedrejada. Aí Paulo diz, vocês não podem pertencer a outro, porque senão vocês vão ser apedrejados. Vocês têm que pertencer a um só marido. Por que é que a igreja é evangélica? Porque o cristianismo é tão apedrejado. Porque você vê tanta descrença por meio das pessoas na igreja hoje? Porque você vê uma igreja corrompida, uma igreja adúltera, uma igreja que está se prostituindo com a politicagem, uma igreja que está se prostituindo com os mandamentos de homens, uma igreja que está se prostituindo com doutrinas várias e estranhas, é uma igreja que não se mantém pura em Cristo, é uma igreja que tem se corrompido. Então, quando você fala hoje de Cristo, fala do Evangelho, muitas pessoas olham e dizem assim, vocês pensam que são melhores do que os outros. Porque vocês querem ser bonzinho, mas é tudo corrupto, é pastor ladrão, é cão guloso, são crentes envolvidos com corrupção, são crentes que compram e não pagam, são crentes que não têm palavra. Por quê? Porque esta igreja que deveria estar olhando para Cristo, se vendo perfeita, se vendo abençoada, dominando as suas paixões, sabe? Entendendo que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Esta igreja não tem se comportado de uma forma digna de uma esposa ou de uma virgem pura que pertence a um só marido. E aí um diz, eu sou de Paulo, outro diz, eu sou de Pedro, eu sou do bispo não sei quem, eu sou do apóstolo não sei quem, eu sou do pastor não sei quem. Então não é de Cristo, não pertence a Cristo, não vive para Cristo, porque vive para o pastor presidente, vive para o ancião, vive para o padre, vive para o papa, se submete às diretrizes e os mandamentos dos homens, mas não se sujeita a Cristo. Então ela não se vê casada, perfeita e abençoada, adornada, purificada, não. Ela se vê em falha, em pecado. Por quê? Porque ela olha ainda está corrompida na mente. Mas Paulo disse, eu luto para apresentar vocês como uma virgem pura a um só marido, perfeitos no entendimento. Olha o que diz o apóstolo Paulo também em Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no versículo, Paulo ainda falando nesse contexto de casamento, Paulo fala assim, no capítulo 5, no versículo 23 em diante, Paulo diz assim, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Versículo 24. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Lembrando
Não em relação à igreja e Cristo, mas lembrando que em relação ao marido e à mulher, existe aqui um conceito cultural, tá? Então a gente não pode aqui pegar esse conceito que era cultural dos judeus, que é do Oriente Médio, onde a mulher não tinha voz, onde o homem era o cabeça absoluto em todos os aspectos e a mulher era submissa em todos os sentidos, tá? Então essa questão de submissão ao marido, o marido ser cabeça, hoje dentro da nossa sociedade, fora desse contexto cultural judaico, precisamos entender que é uma questão de posição de cuidado. A mulher está submissa no sentido de o homem ser o cuidador, o homem ser o provedor, o homem ser uma liderança ativa nesse sentido. Mas isso não significa que a mulher não exerça esse papel na sociedade. Até porque, se você for analisar, existem muitas mulheres que têm sido cabeça nesse sentido de trabalho, de desenvolvimento, em todos os aspectos você vê as mulheres se destacando hoje. Então eu não posso pegar esse contexto cultural, até que machista, né, do Oriente Médio e atribuir hoje como a igreja evangélica faz. Não, porque a mulher tem que estar sujeita ao marido, e aí esse marido pensa que a mulher está sujeita, ele pode até bater, pode ofendê-la, pode machucar, e mesmo assim a mulher tem que sofrer calada, porque biblicamente falando, ele é o cabeça e a mulher precisa se sujeitar a isso. Então precisa entender aqui um contexto cultural daquele povo do Oriente Médio, tá? Que isso não é doutrina, isso é uma cultura do casamento no Oriente Médio, como tem sido até hoje. Mas a questão de Cristo e a igreja não muda. Então, em relação de Cristo e a igreja não está presa à cultura. Cristo e a igreja não está preso a um conceito humano. Então é por isso que muitas pessoas pegam a Bíblia e distorcem, porque diz assim, mas é porque dentro daquela cultura, e mistura. Não, uma coisa é uma cultura machista, uma cultura local, uma cultura oriental, e outra coisa é um mandamento de Deus, chamando o povo a viver, né, de fato, a fé. E aí onde muitas pessoas dizem assim, não, mas um exemplo que eu vou dar, não, mas porque naquela sociedade a mulher que era pega em ato de adultério, ela era apedrejada pela lei. Hoje ela vai ser apedrejada? Não, até porque não existe essa lei no nosso país. Era uma lei lá civil, dada por Deus a Moisés. Mas por que ela não vai ser apedrejada? É normal a mulher ficar vivendo em adultério, trocando não, deixando o esposo e se deitando com outro, ou vice-versa? É normal o homem casado deixar sua esposa e ter aventuras fora do cônjuge? Não, não é normal. A gente pode até normalizar porque a sociedade corrompida, onde as mentes das pessoas hoje em dia é só vaidade, então a gente pode até querer normalizar isso, mas não é normal, tá? Não precisa ter uma lei que proíba, né? É uma questão até de consciência, de respeito, tá, abençoado? Você percebeu aí a ideia? Então não é porque não tem uma lei de Deus dizendo, mas também a graça não dá essa brecha para você achar que não, eu vivo mesmo da forma que eu quero. Por quê? Porque tu é um carnal, porque tu não entendeu nada de Cristo. Essas pessoas que pensam dessa forma, tá? Então Paulo está falando aqui em relação ao casamento. Aí no versículo 25 Paulo diz assim, vós maridos amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então Cristo se entregou pela igreja, né? Cristo se deu pela igreja. 26, para quê? Para santificar, purificando com a lavagem do batismo nas águas. Não é purificando com a lavagem do batismo nas águas. Não é purificando a igreja com o batismo de João Batista. É para lavar, para santificar, purificando com a lavagem da água da palavra. Então Cristo lavou a igreja com a água limpa da palavra. 27. Para quê? Para apresentar a si mesmo, não é para apresentar o pastor. O problema da religião é que a religião quer que você se apresente ao pastor, ao padre, o líder, santo, perfeito, crente, religioso. Não, o chamado é para que você se apresente a Cristo. E como você vai se apresentar a Cristo? Na tua consciência. A minha consciência precisa estar pura diante de Deus. Todas as coisas são puras
para os puros. Por isso que nele, disse Paulo, nós estamos perfeitos. Então, o amigo, ele se alegra com a voz do Pai. Jesus já dizia, eu não tenho chamado vocês mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu tenho vos chamado de amigo, porque tudo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho feito conhecer. Ou seja, aquilo que eu ouvi do Pai, Cristo se manifestou e manifestou para a igreja, para o povo. A graça de Deus é esse relacionamento de amizade, esse relacionamento, sabe, de transparência de Cristo com a igreja. Ele mostrou, a graça revelou, a graça aclareou, iluminou os nossos olhos, nos mostrou a nossa posição no Senhor. Amém, abençoados? Não existe mais mistério em relação a Deus e a igreja, porque pelo Evangelho nós temos consciência, ciência daquilo que Cristo fez, foi perfeito e para todo sempre. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então essa é a igreja. E o povo de Deus, os amigos, os filhos, abençoados com todas as sortes de bênção, os espíritos aperfeiçoados em amor, se alegra com a voz do Criador, se alegra com a voz do Espírito, se alegra com esse relacionamento, se alegra com este casamento, não fica desejando alguém de fora, não fica desejando um relacionamento extraconjugal, ele não fica desejando um profeta que adivinha o número do chassi do carro. A igreja, a esposa que se alegra com o noivo ou com o esposo, que é Cristo, a igreja que está bem casada, que está purificada, santificada, adornada, sem mancha, sem ruga, nem coisa semelhante, essa igreja tem prazer exclusivamente em uma intimidade com seu marido. Ela não fica olhando um outro marido que tem ali na esquina, ela não fica olhando um outro marido que passou, ou um outro engraçadinho que passou lá. Não, ela só olha para o marido que é Cristo. Ela só olha para o Criador, ela só olha para o Eterno. Mas aquelas que ficam se relacionando com um e com o outro, uma hora diz, eu sou pentecostal, eu era da igreja da pomba, agora eu sou da igreja do apóstolo do chapéu, eu sou aquele que diz assim, minhas ovelhinhas, não, eu sou daquele do mala cheia, outro, não, eu sou de Roma, não, eu sou do ancião, não, eu sou daquele que não doa sangue, não, eu sou daquele que coloca o véu na cabeça, não, eu sou daquele que guarda o sábado, não... Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Como assim? Prostituição. Corrompida no entendimento, não se alegra com a voz do esposo. Amém, abençoados? Ficamos por aqui. Espero vocês às 19 horas, permitindo o marido, o esposo. Estaremos de volta para a gente compartilhar mais uma mensagem deste esposo que cuida, que nos alimenta, que nos sustenta e nos dá prazer em viver para Ele. Esse esposo que diz assim, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fecha a tua mente das informações externas, entra no teu quarto, no quarto da tua intimidade com Ele. Fecha a tua mente de muitas informações, de muitas vozes e ouça e se alegra somente com a voz daquele que vive e reina para todo sempre. E aí você se realiza. Você não vai ter prazer em prostituição, em buscar nas instituições, nas religiões, nos pseudos profetas, aquilo que só o esposo tem para nos dar. Graça e paz, graça eterna. Antes de sair, deixa teu like quem não deixou ainda e compartilha aí à vontade para que essa mensagem corra e chegue nos corações daqueles que verdadeiramente receberão essa palavra para a glória de Deus. Fui! Até o próximo encontro.